Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desmistificando a Redação para o Enem. E aqui nós vamos falar de uma das partes do meu método de ensino, que é a pirâmide temática. Quando você abre ali o seu caderno de redação, ou ainda quando você pega a sua prova de concurso, você tem ali o tema da redação e os textos de orientação sobre aquele tema, para gerarem ali algum tipo de inspiração na hora de você começar a escrevê-la. Então, essa pirâmide temática, ela vem para dar a você uma forma de orientação, um ponto de partida para você começar a organizar as ideias e realizar a sua redação. Então eu peguei o tema do ano passado, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Dentro desse tema, qual seria a ideia central do tema? Eu teria aí desafios para a valorização. Se eu digo para vocês desafios para a valorização, vocês vão dizer, num fator isolado, né, só essa estrutura, desafios para a valorização, vocês vão dizer, mas para a valorização do que, professor? Não é verdade? Agora, se eu digo para vocês herança africana no Brasil, vocês conseguem entender que é algo deixado pelos povos africanos para nós aqui no país, certo? Então essa herança africana no Brasil vem a ser o cume da pirâmide. Então eu faço a pirâmide, divido a estrutura em três partes. A primeira parte é a parte principal, onde está o núcleo do que está sendo proposto, no caso a herança africana no Brasil. O segundo ponto é a valorização dessa herança. Então eu ponho aqui no meio da pirâmide valorização. E no terceiro ponto eu ponho desafios. Assim que você termina de fazer essa pirâmide, você faz as seguintes perguntas. O que a herança africana deixou para nós? Então aqui o desafio é valorizar essa herança africana. Então, o núcleo herança africana, no Brasil, eu vou fazer a pergunta. O que a herança africana deixou para nós? E aí eu tenho algumas respostas que eu mesmo vou dar ali, fazendo essa pergunta. Cultura, danças, religiões, culinária. Né? Então nós temos aí a culinária riquíssima que veio dos povos africanos, a cultura, as danças, né? As religiões. Então tem uma série, um leque de opções de coisas deixadas pelos povos africanos para nós aqui no Brasil. Na sequência, então, eu faço a inversão da pirâmide. Então eu tenho ali herança africana em cima, valorização, desafio, certo? Agora eu vou inverter a pirâmide. Então a parte de baixo vai ficar para cima, o meio vai permanecer e a parte de cima vai ficar para baixo. Então, desafios, valorização africana no Brasil. Então agora eu sei que o meu ponto de partida é fazer a seguinte pergunta: quais os desafios para eu alcançar essa valorização da herança africana? Então eu tenho a romper preconceitos, eu tenho a romper a falta de divulgação daquilo que os povos africanos deixaram para nós, tanto nas mídias como nos meios de comunicação. Eu tenho também a falta de campanhas de conscientização nas escolas para quebrar essas barreiras, esses preconceitos. E eu tenho também um outro desafio, que é romper com a violência étnica. O que é romper com essa violência? Acabar com as agressões verbais, físicas, comentários
preconceituosos, racistas em redes sociais, coisas desse tipo. Então, a partir disso aqui, repare que eu vou gastar mais ou menos 5 minutos do meu tempo para desenvolver essa pirâmide temática. Porém, a partir daqui, eu tenho um ponto de partida para começar a minha redação sem me desviar do tema, porque isso é muito importante. Eu disse para vocês em outras oportunidades que o não fugir do tema está dentro das 5 competências. Então, você dominar o tema, demonstrar conhecimento sobre ele e não se esquivar dele com embromações, com assuntos que fogem à proposta lançada a vocês. Então, essa pirâmide ela vai me ajudar a ter ou pelo menos a me manter dentro do assunto, a ter de repente a inspiração para começar a minha estrutura redacional. Então vamos recapitular. A pirâmide temática, então eu tenho que achar o núcleo, o subnúcleo e o ponto de partida, sendo o núcleo o topo da pirâmide, o subnúcleo vem em segundo e a base sendo os desafios. Eu inverto a pirâmide, então eu tenho aqui o ponto de partida sendo desafios, valorização, herança africana. E aí eu faço as perguntas sobre, primeiramente, o núcleo, sobre o item 1, e depois eu faço as perguntas sobre o item 3, que passa a ser o item 1 quando eu inverto, né? E aqui eu tenho quais os desafios para isso. Repare que a valorização ela ficou de fora. Por quê? Porque aqui eu quero encontrar os desafios e aqui eu tenho que mencionar o que foi deixado por esses povos, ok? No caso de 2023, foram os desafios para a valorização do trabalho de cuidado da mulher, né? Em relação como cuidadora, enfim. Então, o que eu faria aqui? Trabalho de cuidado da mulher seria o item principal, o ápice da pirâmide. Aqui seria a valorização, item 2, e o item 3, os desafios, certo? Aí eu vou lançar as perguntas. O que o trabalho de cuidado da mulher proporciona? Então, carinho, dedicação, profissionalismo, a busca por uma colocação no mercado de trabalho, certo? E quais os desafios enfrentados pela mulher nessa questão desse trabalho de cuidado? Então aí eu tenho preconceito, eu tenho as diferenças de salários que são muito grandes entre homens e mulheres até hoje, encontra-se diferenças de salário. Eu tenho aí também a falta de campanhas nas redes sociais, nos veículos de comunicação de massa, sobre esse trabalho, sobre essa ação empregatícia. Então, eu vou traçar isso, fazer a inversão da pirâmide, então eu vou ter os desafios para a valorização do trabalho de cuidado da mulher, ok? Então, esse ponto de partida, ele é fundamental para que você obtenha aí se você tiver, principalmente se você estiver sem ideia, sem inspiração, a partir daqui você começa a visualizar a pirâmide e ter as ideias para começar a sua introdução, certo? E aqui também você vai achar palavras centrais para você trabalhar ao longo, introdução, desenvolvimento 1 e 2, conclusão. Então aqui, por exemplo, você vai achar a palavra cultura, palavra dança, religiões, culinária. Então serão
palavras que podem ajudar você numa espécie de gatilhos mentais, para na hora que você começar a desenvolver sua redação, você vislumbrar essas palavras, aqui também nos desafios a mesma coisa, que vão servir de gatilhos mentais para você produzir o seu texto, ok? Essa é a dica no método Douglas Renato da pirâmide temática.